Olá, paz! 22º dia do nosso jejum. E o tema do nosso devocional de hoje é clareza espiritual e mental. Abra sua Bíblia aí, lá em Isaías 30, verso 21. Isaías 30, verso 21, que diz assim: quando te desviares para a direita e quando se desviarem para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão através de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. A Wendy começa esse devocional contando uma história de que, primeiro, que ela não foi criada numa família que tinha o hábito de jejuar. Então ela sabia muito pouco sobre o jejum. E quando ela foi para a faculdade, ela não encontrava muitas pessoas que gostassem de falar da palavra ou pessoas que soubessem sobre jejum, sobre a palavra de Deus, que ela pudesse conversar, compartilhar. E ela participava de alguns grupos, fóruns, grupos, chat da própria faculdade, do Facebook. E ali ela começou a falar sobre esse tema, falar, quase não se tem grupo falando disso. E aí um líder de um desses grupos que ela tinha da faculdade falou para ela: mas se você deseja tanto, se você gostaria que tivesse um grupo, por que você não começa um grupo então, falando desse tema? Convida pessoas que às vezes têm interesse, vão surgir pessoas. E ele sugeriu para ela. E ela falou: então tá, por que não, Então eu vou começar. E ela criou um grupo, uma comunidade, e começou a convidar pessoas. Porém, não tinha tantas pessoas cristãs que se interessassem por grupo de estudo da palavra ou desse tema de jejum. E ela começou um grupo com a maioria dessas pessoas eram pessoas que ainda não eram convertidas ao cristianismo. Então ela percebeu que o desafio ia ser ainda maior. E quando chegou o dia dela começar a mandar mensagem no grupo, quando foi se aproximando o dia, ela começou a ficar bem nervosa, não sabia exatamente como ela faria, o que ela ia falar, como que ela ia dar início a isso. Então ela resolveu, primeira coisa, vou orar em prol disso e vou fazer um jejum em prol disso para que eu tenha mais clareza como eu vou começar. E ela conta que ela fez a oração sobre isso, começou a fazer um jejum sobre isso, e no dia que ela ia começar com a primeira mensagem lá, às 18 horas, ela disse, já de tardezinha, ela já estava com tudo pronto, o próprio Espírito Santo deu clareza, ela já conseguiu ter discernimento de como ela ia começar, qual ia ser a primeira mensagem, o primeiro tema. Logo ali ela já percebeu o quanto ela precisava estar com a mente envolvida com as coisas espirituais para que ela conseguisse falar do próprio tema. Que o jejum, a oração que ela fez foram muito importantes para ela ter esse discernimento, para ela ficar mais sensível à voz do Espírito e ela conseguir trazer a mensagem que ela precisava. E é exatamente isso que nós precisamos entender. Que todas as vezes que nós alimentamos o nosso espírito, nós ficamos mais sensíveis e, consequentemente, nós tomamos decisões e temos mais clareza acerca delas. Como vamos fazer, o que devemos fazer, por onde começar. O próprio Espírito Santo vai falando ao nosso espírito e a gente vai conseguindo ali ter mais discernimento do que fazer. Porque é como o nosso corpo físico, se ele estiver bem alimentado, você com nutrientes bons, você estiver comendo uma comida mesmo de verdade, coisas com bons nutrientes, você vai ter um corpo com menos peso, você vai estar mais disposta, você vai estar mais saudável, você vai estar menos suscetível a doenças. E assim é a nossa parte espiritual. Quanto mais eu alimento o meu espírito com um alimento bom, com palavra, com jejum, com disciplinas espirituais, consequentemente meu espírito vai estar mais forte, eu vou estar conseguindo enfrentar as coisas com mais força, eu vou ter mais discernimento na hora das decisões. É assim que funciona. Eu preparo o meu espírito para receber as coisas. E como a mensagem é aqui que a gente leu de Isaías, mesmo que eu tente desviar para a direita e para a esquerda, o próprio Espírito vai falar: é aquele caminho que é para você tomar. O Espírito Santo vai estar te direcionando. Você vai ter clareza, algo vai falar dentro de você, te orientando. Deus usa a palavra dele para nos orientar. Mas se eu sou alguém que não leio a palavra, como que eu vou ser guiada? Como que eu vou ser orientada? É como o solo, é uma preparação. Por exemplo,
Quando você vai plantar alguma coisa, primeiro você precisa preparar o solo. Você não pode pegar a semente, lançar ali em cima, jogar de qualquer jeito, porque se ela não for bem enterrada, um solo mais adubado, preparado, a chance de dar errado é muito grande. Então você precisa preparar o solo. É assim o nosso coração. Nós, para recebermos a palavra, recebermos mais o Senhor, a gente prepara o nosso coração para receber. E como que eu preparo? Através da oração e do jejum. Eu vou preparando para receber a palavra, para eu ter mais clareza, para eu entender melhor, para eu ter mais discernimento. É a preparação desse solo. E assim como uma terra que tem o ciclo dela, que você prepara, planta, ela vai ter o tempo ali para ela dar os nutrientes para que o fruto cresça. Depois ela vai ter o tempo de descanso. Sim, a terra precisa de descanso também. Se alguém é da agricultura sabe do que eu estou falando. A terra precisa também descansar. E assim somos nós. Só que agora nós estamos no tempo de preparação do solo. Nós estamos passando na época de preparação. E a época de preparação é a época de oração e jejum, de renúncias, para que o seu corpo possa receber um alimento para fortalecer ele. Então eu quero que você abra aí sua Bíblia rapidinho também em Salmos 119, o maior salmo aí, o capítulo maior aí de Salmos 119, verso 115. Capítulo 119, verso 15, que diz assim, deixa eu abrir aqui também. Diz assim a palavra: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra do Senhor é luz, ela que direciona, ela que traz clareza para você. Porque quando você caminha ou tenta, caminhar no lugar que está escuro, a chance de você cair é muito grande, a chance de você topar em alguma coisa, bater a cara em algum lugar também é muito grande, a chance de dar errado é imensa. Você precisa de luz até para você caminhar melhor. Então você precisa de clareza. A clareza, ela fala dessa iluminação, e é o que a palavra nos traz. Para você iluminar a sua mente, o seu espírito, você precisa da palavra. Você precisa ter clareza, discernimento para tomar decisões. E a pergunta de hoje é: como está esse coração? Como está o solo aí? Você está preparando ele, está deixando bem preparadinho o solo do seu coração. É o tempo de preparação do solo. E a sua mente? Ela está tranquila? Esse tempo, você está com aquela mente mais descansada, tranquila, confiante no Senhor, deixando Ele te trazer essa clareza para sua mente? Essa é a pergunta de hoje. Então eu quero que você responda para si mesmo e vem comigo em oração. Feche seus olhos. Senhor, que possamos ter essa clareza que a Tua palavra diz, que possamos ter esse discernimento, que quando pensarmos ir para a direita ou para a esquerda, que possamos ser iluminados pelo Teu Espírito, nos guiando e falando: não, é esse caminho a seguir. Só que para isso precisamos ter essa clareza que vem do Senhor, essa luz que a Tua palavra nos traz para nos guiar, nos direcionar. Nos capacita, meu Pai, a vivermos o que o Senhor tem para nós. E para isso, meu Pai, precisamos estar em conexão com o Senhor. Não adianta querermos ou falarmos que estamos te buscando, que queremos mais o Senhor, ou muitas vezes, meu Pai, quando acabamos de orar, ou igual estamos jejuando, falando: olha, ó Pai, viu, eu orei, ó, como se fosse algo feito para Ti, porque na verdade quem acaba sendo beneficiado somos nós mesmos. Então que possamos entender o quanto precisamos de Ti, que a nossa alma anseia pelo Senhor, e a busca às vezes não entendemos, a falta de coisas que nem conseguimos explicar, é muitas vezes essa falta de presença do Senhor, do Teu poder habitando e do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Guarda-nos, Senhor, de nós mesmos, das nossas próprias emoções, sentimentos, e guia nos Seus caminhos, nos direciona, nos dá uma mente, meu Pai, de acordo com a Sua vontade. É isso que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Que Deus te abençoe, Deus abençoe sua casa, sua família. Vamos seguir aí firmes na fé. Até amanhã com uma nova mensagem. Deus te abençoe.